Olá pessoal, vamos continuar aqui com os exemplos sobre o CodeKit Brasil. Vamos falar um pouco sobre as subassemblies especiais. Bom, eu vou fechar até aqui. As subassemblies especiais que foram criadas para o CodeKit Brasil, elas são 4, né? Para acessar essas subassemblies eu posso clicar aqui em Tool Palettes, ok? Então eu tenho aqui Tool Palettes. Para acessar ela está na aba Brasil. Caso não abra, vocês podem vir aqui e selecionar diretamente, tá? Tá aqui Brasil. Bom, aqui eu tenho duas porque eu estou lançando aqui, estamos lançando, né, uma nova versão das duas que são o acostamento DR e a nota de serviço do DR de São Paulo. Aumentamos a quantidade de banquetas da nota de serviço DR de São Paulo, então isso é uma coisa legal. E arrumamos algumas coisas do acostamento que também é baseado na norma do DR São Paulo. Inclusive, vamos dar uma olhada já como importar essas subassemblies. Se você tiver outras subassemblies, vocês podem colocar todas aqui, né? Se você tiver uma subassembly que você mesmo criou, mostrar para vocês como importar essa subassembly ou se vocês conseguiram isso de um outro local, etc. Ok? Vamos lá então. Para isso, eu vou vir aqui na aba Insert, Import Subassemblies. Eu vou selecionar a origem, né? Vamos importar acostamento e talude de nota de serviço, né? Essas duas novas versões aqui que está disponibilizada no link aqui do blog, ok? Então tá aqui, eu vou importar elas dentro aqui da aba Brasil e eu dou OK. Bom, já foram importadas e elas vêm aqui pro finalzinho, tá? Muito fácil, vou mover, deixar todas junto, né? Basta eu trazer aqui para cima, ok? Então aqui, legal. Eu vou trazer isso daqui também. E estão aqui, tá? Bom, com isso daqui, eu tenho aqui plataforma que varia conforme a categoria do solo, superfície de categoria de sondagem, acostamento e o talude de nota de serviço DR, né? Então, esse talude de nota de serviço a gente vai falar especialmente quando eu falar sobre a nota de serviço do DR. Vamos falar um pouco agora do acostamento DR de São Paulo. Bom, o acostamento DR de São Paulo segue esta norma aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês melhor, que é o projeto padrão F707 00022, tá? E ele segue estas configurações. Então, quando a superelevação tiver com essas considerações, eu preciso ter estas outras considerações. Um detalhe, o civil até calcula com essa diferenciação. Então, por exemplo, quando eu estou com 3, ele vai por 4, 4, 3, 5, 2, 6. Daí ele já botou, se eu colocasse, por exemplo, diferença de 8, ou diferença de 5, qualquer tipo de diferença, aqui já começaria a dar uma complicada, porque o 6 é menos 1, o 7 é menos 1, o 8 é menos 1. É uma característica do projeto, né, de superelevação do acostamento, nesses casos, que ocorra esse tipo de situação. Isso é, porque a drenagem do acostamento nunca joga água para a pista. Então ele precisa seguir exatamente essa configuração. E aqui continue 555 e a partir do 6 ele iguale a superelevação da pista com o acostamento. Então essa característica aqui eu não consigo criar a partir dos comandos do próprio civil. Okay? Bom, para isso o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu tenho aqui acostamento DR São Paulo, tá? DR. E eu vou, né, aqui ele tem já a largura, a espessura do pavimento, da base, subbase, reforço subleito, ele tem todas essas configurações que eu posso colocar aqui, ok? Mas eu vou deixar o default mesmo, então eu vou clicar aqui e vou clicar aqui, tá? E ok. Bom, eu vou trazer o meu talude para este ponto e vou trazer o talude para este ponto. Bom, eu vou configurar o meu corredor aqui, as propriedades do meu corredor, e vou colocar os targets do talude que ele perdeu para o terreno existente, vou dar OK, e
aqui, a superfície, eu posso adicionar também o... Quando eu der o play, eu vou reconstruir o corredor. Ele está reconstruindo esse meu corredor e eu posso adicionar também. Ele vai ter aqui a opção, ele já está configurado como o topo, então ele já está aqui, então está tudo ok. Tá? Basta dar o ok, terminar aqui de processar e aqui nas minhas sessões, onde eu já fiz isso, eu tenho aqui essas opções configuradas. Então, -3 aqui, ele está com 5, ele segue ainda a configuração. Tá? Então, conforme eu for aumentando, aqui ele está voltando, na verdade, vamos pegar aqui. Então, temos aqui o caso 8, ele vai continuar, -1, isso é, jogando a água para esse outro local. E aqui, quando -8, ele vai trabalhar com -8. Então, ele segue isso daí de uma forma bem constante, bem correta. Que é o... Vou passando aqui, a gente encontrar a transição dessa subelevação. Então, está aqui 6.2, 6.2, ainda -1 dentro da consideração, 3.8, aqui é 3.2, 6.8, já é 5, já não segue mais aquela configuração, 3.2, 3. Então, ele vai jogando conforme aquilo lá. Então, a partir do 2, daí ele já entra -5, e aqui -1, -5, e -2, -2, -5, -5. Ok? Então, é isso daqui, dessa maneira ele vai trabalhar. Então, ele segue exatamente a configuração do projeto padrão DR, tá? Outra coisa que nós temos aqui é a superfície de categorias de sondagem. Como que funciona isso daqui? Bom, eu vou criar uma nova assembly, tá? Eu venho aqui, assembly, create assembly, tá? Então, tem aqui, eu vou, nova categoria, eu vou deixar um all codes e vou dar OK. Vou clicar aqui nesse ponto. Tá? Eu vou clicar, desculpa, superfície, categoria de sondagens, e vou clicar aqui nesse ponto, tá? E do outro lado também, ok? Como que funciona isso daqui? Bom, ele vai fazer uma superfície seguindo um perfil de sondagem. Porque tem muitos casos, eu posso usar o Geotechnical Module para importar minhas sondagens e ele criar a superfície automaticamente. Mas em alguns casos eu tenho a sondagem ao longo da minha pista, né? Então ao longo dessa rodovia aqui, e eu preciso retirar uma superfície, mas a campanha de sondagem só pegou no eixo e eu preciso rebater isso para os dois lados. Como que eu vou fazer isso, né? Eu tenho, por exemplo, o perfil, isso jogado dentro do perfil. A partir dessa subassembly, ele vai pegar esse perfil e ele vai rebater, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, exatamente a mesma distância do eixo. Isso não é o correto, a gente sabe muito bem que a natureza não é tão exata assim, né? Ela pode ter, o topo rochoso pode variar em diferentes alturas em relação ao meu projeto, ao meu terreno natural. Então, isso não acontece muito, mas é usado como padrão em alguns casos, né? Então, por exemplo, eu só tenho um levantamento, a partir do eixo já é uma informação de altura. Infelizmente, eu não consigo ter em ambos os lados, eu preciso retirar essa superfície. Como que eu vou criar essa superfície? Utilizando essa subassembly com uma assembly especial, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um corredor, ok? Vou vir corredor, nova categoria. O alinhamento vai ser aquele mesmo, ok? Eu vou ter o perfil, eu posso selecionar aqui diretamente. Então, vou vir aqui, seleciono o perfil. Vou vir aqui na tipo, a nova categoria. E a superfície de referência, onde eu vou tirar as alturas, será o terreno existente aqui, ok? Vou dar OK, tá tudo certo, vou dar OK e vou construir meu projeto, tá? Tá processando aqui.
final do processamento, ele criou aqui o meu novo corredor, tá? Então, o corredor ele foi criado, tá aqui. E eu vou criar o que agora? Eu vou criar a superfície, né, desse corredor, que é a superfície da minha terceira categoria, da minha categoria de projeto ali. Então, eu tenho aqui, eu vou criar a superfície, top links, e vou adicionar o topo aqui da superfície como uma referência, tá? Então, vou usar o boundary aqui como referência para fechar e vou dar OK. Vou reconstruir o meu corredor aqui para criar essa superfície. Bom, foi criada a superfície, ela está aqui. Deixa eu ver se está desligado aqui, está desligado os triângulos. Vamos ligar, então está aqui. Essa é a minha superfície em volta desse meu projeto. Bom, ele tem uma limitação, tá? Ele tem um tamanho específico aqui, ele não atinge muito, ele não cria muito a superfície para os lados. Eu posso aumentar isso daqui sem problema nenhum, basta entrar dentro do próprio PKT, né? Esse PKT que a gente disponibiliza, e aumentar lá a quantidade, né? Aumentar isso daí. Aqui, superfície categoria, e eu posso criar aí um tamanho que eu achar necessário aqui, né? Para criar isso eu vou ter que adicionar novos itens aqui, né? Como ele está fazendo uma referência de meio em meio metro, para eu aumentar isso daqui. A outra forma, eu posso fazer isso diretamente, mas a outra forma é aumentando a minha própria subassembly aqui. Então eu vou criar e vou copiar uma no final da outra, tá? Então eu vou ter isso daqui, vou copiar aqui também. Então, eu estou aumentando isso daqui, tá? Então eu tenho aqui, eu venho aqui propriedades, novamente eu vou dar os targets, né, dessas novas, no terrenos, OK, e dou OK e rebuild. Que ele deve recriar tanto o meu corredor quanto a nova superfície, tá? Já com esse tamanho a mais aí no tamanho da superfície. Tem essas duas maneiras, eu posso vir no subassembly, aumentar, ou eu posso ir montando a minha assembly com vários outros componentes. Então tá aqui já uma superfície maior, né? Se eu olhar aqui as duas superfícies em 3D, tá? Vamos notar aqui que uma está por baixo da outra aqui e seguindo exatamente aquela ideia, né, deixa eu botar numa vista aqui um pouquinho melhor. Como uma está por baixo da outra, até fica um pouco difícil de enxergar, tá? Talvez aqui está melhor. Então eu tenho aqui essas duas superfícies, ok? E uma é seguindo exatamente a outra, só que na distância, né, de referência, tá? Então tá aqui. Então com isso eu posso usar de referência no meu projeto, então eu posso pegar isso aqui e adicionar isso na minha seção e calcular um volume. Então vamos fazer isso. Então para adicionar um novo item, né, eu vou aqui em Sample Lines, seleciono um alinhamento, vou aqui na opção Sample More Source, venho aqui nova categoria, né, adiciono, ponho aqui um estilo, então eu tenho que pegar o terreno natural e editar como terceira categoria, e no display eu vou colocar aqui para Cia na section, ok? E vou dar o OK. E ele vai adicionar essa nova superfície ao meu projeto, às minhas seções. Então tá aqui, ele já adicionou isso daí. Ok? Então tá aqui, ele segue exatamente, né? A partir da distância daqui, ele vai recriando isso em todos esses pontos. Então é interessante que eu estou vendo aqui que, por exemplo, eu estou em um corte dentro da terceira categoria e
Isso vai nos levar à nossa outra opção, né, de subassembly, mas antes disso eu vou mostrar para vocês, por exemplo, para calcular agora esse volume, né, a referência desse volume, o que nós vamos fazer para calcular esse volume. Tá? Então eu tenho a superfície do meu projeto, eu tenho a superfície aqui da nova categoria, eu vou até desligar ela aqui para não ficar muita coisa. Eu tenho aqui do meu projeto, vou ligar para ver como que tá, se está tudo certo. Ah, ok, as duas estão no mesmo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, criar uma nova, e vou desligar dessa nova que estou criando, só para diferenciar uma da outra. Então tá aqui, eu tenho já a superfície, estou com a superfície do meu projeto, tudo aqui alinhado, tá? Bom, tendo essas superfícies e tendo a superfície aqui de terceira categoria, eu quero separar os volumes, tanto de primeira, segunda e terceira. Deixa eu dar uma olhada assim na sample line. Eu adicionei existente, não adicionei a superfície de projeto aqui, então eu vou adicionar ela aqui. Vou deixar como projeto, tá? Ok, agora eu vou ter três superfícies, tem a existente, a da terceira categoria e a de projeto. Com essas três superfícies, eu vou calcular o meu volume, tá? Eu não vou calcular aqui o volume, por exemplo, de terraplanagem, etc. Eu vou considerar aqui mesmo o topo da minha rodovia, né? Eu poderia utilizar, por exemplo, a superfície passando aqui por baixo. A gente até pode fazer isso daqui, vindo aqui nos corredores, tá? E em vez aqui da superfície pegar o top, eu vou pegar o bottom, eu vou tirar essa opção e vou colocar aqui datum, ok? E vou adicionar aqui, tá? Então, ele vai utilizar como referência a última aqui, que seria a superfície de terraplanagem em si, tá? Aqui faltou um elemento que é também do acostamento, deixa eu só ver o código aqui do último elemento, eu posso ver isso daqui, chegando aqui, acostamento reforço subleito, eu vou adicionar isso daqui também, então eu vou pegar aqui, já que eu estou fazendo isso daqui, propriedades, acostamento, reforço subleito. Ok, novamente, ele vai recriar isso daqui para mim e vai fazer a superfície de terraplanagem em si que eu quero, ok? Agora passando certinho aonde é a superfície de terraplanagem, tá? Bom, com isso, o que nós vamos fazer é calcular esse volume. Para calcular esse volume, eu preciso antes entrar aqui na opção análise, tá? Compute Materials e vou dar um OK. Então eu tenho aqui algumas opções, né? Primeiro ele vai calcular, o que eu quero calcular aqui é a referência de volume de primeira categoria. Entra aqui uma série de dados, então eu vou utilizar como referência o meu existente e o datum do meu projeto, tá? Isso daqui ele vai gerar um cálculo como se fosse tudo primeira categoria. O que nós vamos adicionar é o item a mais, que é o item aqui, por exemplo, desse, como se fosse, estamos emulando isso daqui como se fosse um topo rochoso, tá? Só a título de visualização, eu vou criar aqui no corte uma opção de corte aqui para visualizar isso daqui melhor, tá? Então tá aqui, tá? Esse é o meu volume, ele está fazendo de toda esta área, ok? Então o que eu quero fazer é exatamente separar esse meu volume em dois. Bom, eu volto aqui em Compute Materials, ele abre agora esta nova tela, daí em corte, só em corte. Então aqui eu vou botar primeira categoria. Então em corte, e somente em corte, eu vou adicionar um novo elemento
um novo material e vai ser a superfície nova categoria, tá? Eu adiciono aqui com essa opção e eu vou dar o OK. Tá? Agora ele separou, tenho somente o volume de corte de primeira categoria. Agora eu quero calcular o de terceira categoria, né? O volume em rocha, por exemplo. Então eu vou adicionar uma nova categoria agora, um novo critério, né? Então eu vou importar um novo critério de corte. Faz corte aterro, mas depois vamos eliminar o aterro, tá? Então vai ser entre o meu projeto, no caso a superfície terceira categoria e o meu projeto, ok? Então a gente vai vir aqui, vai deletar a parte, então vou botar aqui terceira categoria e vou deixar essa opção aqui, tá? Então vamos criar aqui com a opção, eu vou botar uma outra aqui, vou botar esse base aqui, vamos ver como que vai ficar. Vou dar OK. E tá aqui, né? Então tá separado tanto o volume de primeira e de terceira categoria, e conforme eu alterar o meu projeto, esse volume vai ser alterado também. Para isso, nesse último tópico, né, nós vamos criar uma nova assembly, né? A gente pode criar aqui essa nova assembly só para não perder essa outra. Criar um create assembly, eu vou fazer varia categoria, tá? Clico aqui. E eu vou adicionar aquela minha última, que é a plataforma varia categoria, tá? Então ela tem tanto para um lado quanto para o outro. Bom, o que vai acontecer é o seguinte, essa plataforma pré-configurada, ela pode ser editada no SuperAssembly Composer da mesma maneira aqui que eu mostrei para vocês, mas eu tenho essa plataforma única aqui, tá? O que nós vamos fazer é substituir isto aqui no meu projeto. Então vou vir aqui, parâmetros, assembly, essa nova varia categoria, ok, foi substituído, set all targets. Eu vou dar aqui, então eu tenho as opções de superfície de primeira categoria, é a minha existente, superfície de segunda categoria não tenho, ok, mas então ele pode ser a minha primeira existente ainda, superfície de terceira categoria, primeira e terceira categoria, ok? Então vou dar OK e basta agora eu dar o OK novamente para recalcular. Quando ele recalcula, eu vou mostrar para vocês como que isso funciona aqui dentro do SuperAssembly Composer, tá? Então, novamente, eu posso abrir esse PKT, né, muito simples. Então, eu tenho aqui plataforma varia categoria. Eu vou abrir aqui, então eu tenho essa plataforma desta maneira, tá? Ok? E representando cada uma das categorias e como que eles vão funcionar em cada momento, né? Então, se eu estou em primeira, se eu estou em segunda, se eu estou em terceira categoria, ele vai fazer essa verificação automatizada para mim, tá? Então, isso é uma maneira bem simples e eu posso alterar esse meu projeto, essa minha sessão aqui dentro do SuperAssembly Composer, nesses momentos aqui de como que é a minha plataforma de cada categoria, ok? Então é bem fácil, bem simples, não tem nenhum segredo, tá? Então, voltar aqui para o Civil 3D. Aqui no Civil 3D eu já tenho o meu projeto, então eu vou dar uma olhada aqui como que ele ficou. Então, onde eu tenho a terceira categoria, ele faz esse tipo de configuração, ele chega com um grau, né, de taludamento e depois ele continua na primeira categoria de uma outra forma. Quando ele está somente na primeira categoria, ele vai fazer desta maneira aqui, ok? Então, é bem simples, né, não tem nenhum segredo como que funciona essa minha subassembly, tá ok? Então, é isso daí. Beleza? Bom,
mostrando aqui, né? Lembrando que isso só vai funcionar se ela estiver totalmente dentro de uma plataforma de terceira categoria, né? Se ela tiver um pouquinho aqui, no caso, já esse ponto principalmente, o primeiro ponto estiver fora, ele não vai comportar como estar em terceira categoria. Então, isso pode ser mudado lá no SubSM Composer também, ok? Então, é isso que ele faz, ele separa e depois eu consigo, daquela maneira, calcular o volume de cada item separadamente, ok? São essas as subassemblies especiais, tá? Obrigado, até